Central Fox. Pois é, e a gente começa falando do Campeonato Paulista porque o Corinthians venceu nesse sábado, venceu o Audax fora de casa por 1-0 e no primeiro jogo como titular, Casim garantiu a vitória do Timão. Vamos ao gol. Primeiro tempo, 29 minutos, gol do Casim, bola no cantinho, tocou na trave, o goleiro não chegou, bola bem colocada, né, Sormani? Muito bem, é difícil essa defesa, ela foi rasteira, no cantinho, muito complicado o goleiro fazer a defesa. Alguém pode dizer, tinha pouco ângulo. O goleiro, se ele tivesse dado uns 2 passos para frente, talvez ele fechasse e pudesse fazer a defesa. Mas aí fica tudo na base da especulação, a gente não sabe. A gente sabe que o estádio não estava cheio, chamou atenção porque é um jogo do Corinthians com o estádio vazio, está se tornando rotina. E isso não tem nada a ver com a realidade corintiana. Semana passada tivemos o menor público da história da Arena Corinthians, que a gente tem que ser bem justo aqui, bem verdadeiro. Não chega a ser um público minúsculo, se você considerar hoje a circunstância do futebol brasileiro. No Rio de Janeiro, o Flamengo jogou ano passado para menos de 1.000 pessoas, mais de uma vez, Fluminense, Vasco, ou seja, é que para Corinthians, né, jogando em casa na sua arena, é raríssimo ter menos de 20, 30 mil pessoas. Não, tivemos 11 mil. A média do Corinthians no Campeonato Brasileiro passado, Ilan, foi uma média de 32 mil pessoas, se eu não estou enganado. Jogar para 11 mil pessoas, coisa que nunca tinha acontecido, de fato chama atenção. É isso, então vamos lá agora lá para o estádio José Liberati. Vou aqui para o telão, porque quem está por lá depois dessa vitória do Corinthians é a repórter Eduarda Pessinati. E aí, como é que ficou? Qual foi o saldo dessa vitória? Boa noite. Olá, boa noite a todos. Pois é, o Corinthians veio para Osasco enfrentar o Audax, adversário que tinha eliminado o Timão na semifinal do Paulista do ano passado, e desta vez o Corinthians se deu melhor, como vocês mostraram aí, gol de Casim aos 29 do primeiro tempo, ele que fazia sua estreia como titular no lugar de Jô, que não veio para a partida. Outra novidade no ataque do Timão era Léo Jabá, o jovem que veio da base do Corinthians, também estava pela primeira vez como titular, teve 3 chances de ampliar o placar, mas desperdiçou todas elas, e aí no segundo tempo o Cássio roubou a cena. Ele, na verdade, quem garantiu a vitória por aqui, fez pelo menos 4 grandes defesas. 6 mil pessoas acompanharam essa partida, a parte dedicada aos torcedores do Corinthians estava até que cheia, e ao que tudo indica, a torcida deve comparecer ao clássico da quarta-feira lá em Itaquera, já que ao final do jogo por aqui eles gritavam "é quarta-feira", o que o técnico Fábio Carille não vê como pressão e sim como um incentivo ao time. A gente ouve agora as palavras do Casim, o autor do gol, e também do técnico do Timão. O que você sentiu? É uma coisa grave? Não, só porque eu jogo aqui 50, 55, o primeiro jogo do titular. Eu não tenho mais força na minha perna. Eu senti um pouco, eu não quero machucar de novo. Porque tem bons jogadores na banca, tá bom, vem entrar, Fábio fala, você sentiu, fala comigo, eu trocar. Eu falo porque tem mais 100 jogos, né? No Brasil tem muitos jogos. Eu fiquei, eu inteligente, porque eu 30 anos. Tá, eu acho que 18 eu jogo, continuo a machucar. Eu uso a minha experiência, falo com o Fábio, eu senti um pouco, ele fala, tá bom, eu troco você. Eu não quero trocar, mas é importante eu trocar, porque eu senti um pouco. É diferente marcar gol aqui no Brasil, você só tinha feito lá na Flórida, né? Desculpa. Gol no Brasil é o primeiro com a camisa do Corinthians. Sim, muito feliz, porque eu falo com ele, vem aqui é muito difícil. Tá, o Audax não é um grande clube, ele joga bem lá em casa, né? Eles ganham do São Paulo, nosso cuidado, eu faço o gol, depois relaxa, né? É mais tranquilo. Vitória muito importante, é muito difícil jogar contra as equipes que o Fernando dirige. O Audax já vem mostrando isso aí há 2, 3 anos, uma equipe que roda muito a bola. E foi um time muito determinado. Os jogadores de lado baixando o tempo todo para marcar e saindo em contra-ataque. Essa foi a proposta de jogo e acabamos saindo com um resultado positivo. Todo jogo antes de um clássico já falar do próximo adversário, né? Mais uma vez apoiaram até o final, os jogadores se dedicaram bastante. Muito calor, um dia a menos de recuperação do que o Audax que jogou na terça-feira, tudo isso para valorizar a nossa vitória. Está acontecendo já o que aconteceu nos outros jogos, uma defesa consolidada, forte, e a gente precisa melhorar a parte ofensiva, ser mais decisivo, achar melhor o passe, fazer as melhores escolhas para a gente chegar melhor na cara do gol em condição de fazer gols.
O Felipe Bastos é um jogador que trabalha um pouquinho mais atrás e com o Camacho eu consigo fazer uma pressão um pouquinho mais em cima do adversário, porque ele é um meia, um segundo que chega mais do que o Camacho. O Camacho chega um pouquinho mais do que o Felipe por ser um cara que agride um pouquinho mais a marcação. Então é deixar o grupo todo atento, independente do jogo, eu vou usar o grupo todo. Tá aí, portanto, as palavras do técnico Fábio Carille, que sai aqui de Osasco com 1-0 no placar, mais uma vitória no Campeonato Paulista, com a torcida gritando é quarta-feira, já pensando no clássico com o Palmeiras. E ele elogiava aí, né, falava, aliás, sobre o Camacho, um dos destaques dessa partida. O Camacho substituiu o Felipe Bastos, começou jogando como titular e deu conta do recado. Foi bem, um dos destaques, além do Cássio e do Casim, que na sua estreia como titular fez o gol da vitória. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Eduarda Pessinati, que está lá ao vivo em Osasco depois da vitória do Corinthians. 1-0, o Corinthians assume a liderança do Grupo A. Vamos ver então os melhores momentos dessa vitória do Timão. Primeiro tempo, Camacho toca para o Arana, que cruza rasteiro buscando o Romero. A bola é dividida com o goleiro e sai para escanteio. Olha aí. Arana que voltou depois de uma passagem melancólica pela seleção sub-20, né? Agora o Danielzinho arrisca de fora da área. Ó, o Cássio defende. Gol do Corinthians, Audax perde a bola no campo de defesa, a bola chega para o Casim, que chuta no cantinho. Abrir o placar, 1-0, seria o único gol da partida. A gente viu agora há pouco o Cássio aí, ele já recuperou o prestígio no gol do Corinthians, Sormani? Ah, sim, sem dúvida, parece que está recuperando aquela boa forma que o levou a ser um dos melhores goleiros do mundo, quando o Corinthians foi campeão mundial. Do mundo, é? Ah, eu acho, sinceramente acho. Novamente o gol do Casim, único gol do jogo, agora 45 do primeiro tempo. Léo Jabá rouba a bola no meio campo de defesa, ali rouba a bola no campo de defesa, avança, invade a área, mas na hora da conclusão chuta mal e é travado pela defesa do Audax. Se ele dá uma pisadinha na bola, hein? Os dois backs passam direto e ele poderia arrematar tranquilamente. Chutou mal, né? Chutou mal. Agora, segundo tempo, Léo Jabá recebe o lançamento, disputa com a zaga e chuta forte para a boa defesa do goleiro Felipe Alves. Vamos ver. Ele estava fechando o ângulo aí. Gabriel toca para o Rodriguinho, que avança e cruza para o Romero, que bate por cima do gol. Veja aí. Perdeu o gol, né? Mesmo com o Audax melhorando muito no segundo tempo, como falou a Duda, o Corinthians perdeu muitos gols na etapa final também. Tá quase na pequena área aí, ó. E o gramado não tá ruim, né? O gramado ruim dificultou a conclusão, não é o caso. Depois da rápida troca de passe, o Léo Arthur chutou ele fora da área. A gente vai ver agora exigindo a boa defesa do Cássio. Mas esse aí já é o lance em que a zaga se atrapalhou. O Romero roubou a bola e tentou por cobertura, mas mandou sem direção. Camacho fez belo passe para Léo Jabá, que saiu na cara do gol e chutou em cima do goleiro Felipe Alves. Mais uma defesa do goleiro do Audax, com o pé. Agora o Danielzinho chuta de muito longe. O Cássio espalma. Mais uma vez a defesa do Cássio. Palmou para o lado como manda o figurino. Agora o Rafinha faz bela jogada, dribla a zaga do Corinthians, fez fila ali e errou na finalização. Isso seria um golaço, né? Léo Arthur chuta de longe, Cássio defende sem dar rebote. Olha aí, firme o Cássio. Aí 37, zaga do Corinthians se atrapalha, a bola sobra para o Rafael Oliveira, que deu um bico na bola. E aí ficou nisso, Corinthians 1, Audax 0. Corinthians lidera o Grupo A e vai bem ou nem tanto, Sormani? Tá melhorando aos poucos, Ilan. Tá melhorando aos poucos, isso que é importante, devagarzinho. É o começo de temporada, então não dá para se esperar de fato que as equipes comecem a jogar tudo que elas podem nesse início de 2017. Os campeonatos regionais, como eu sempre tenho dito, são torneios preparatórios, o torcedor tem que ter paciência e a mídia também, porque a mídia pressiona demais os chamados times grandes. Perder nesse momento é possível e às vezes até saudável, para você corrigir defeitos que lá na frente você consegue eliminá-los e ganhar campeonatos importantes, como o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana. Esses são os grandes objetivos das chamadas equipes grandes do futebol brasileiro. Então, errar agora no campeonato regional, seja ele São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, não importa. Agora é permitido errar e testar também. Corinthians, repito, vem crescendo devagarzinho, está encontrando sua melhor maneira de jogar, fez outra importante vitória, vem de 2 triunfos seguidos. E outra coisa, Ilan, que me chamou a atenção foi o seguinte:
o técnico do Corinthians, o Fábio Carille, colocando o Camacho no lugar do Felipe Basso. E ele explicou na coletiva, depois do jogo. Camacho é um jogador de mais chegada. Felipe é um jogador de mais contenção. E ele meio que se confunde ali com o Gabriel. Você colocando o Camacho, o Corinthians ficou mais solto, mais desenvolto, teve mais criatividade, mandou no primeiro tempo, boa parte do segundo também, no final meio que cansou, e aí o Audax cresceu. Mas a vitória foi justa. O Fábio Carille, ô Sormani, alguém que visse o Corinthians com esse nome como treinador, por exemplo, no ano passado, ou há pouco tempo, por exemplo, antes do Tite deixar o comando do Corinthians, poderia imaginar que não duraria e que seria eternamente, no máximo, um treinador tampão no Corinthians, um treinador substituto, né? Que não é o caso, ele está efetivado. Eu pergunto a você o seguinte, ele nesse momento tem tranquilidade no Corinthians? Ele é um treinador que depende de resultados imediatos, depende, por exemplo, da conquista do Campeonato Paulista para permanecer no cargo? Olha, eu diria para você o seguinte, poucos são os treinadores no Brasil que não dependem de resultado para permanecer no cargo. Eu cito, por exemplo, o Rogério Ceni. O Abelão no Fluminense, acho também que é outro técnico que não precisa de resultados imediatos para se manter no cargo. Mas no Corinthians você pode ter certeza que o Carille precisa. Por quê? Porque ele não tem grife. Assim como o Eduardo Batista no Palmeiras, não tem grife. Se esses técnicos perdem num campeonato, como um campeonato regional, eles são muito cobrados pela torcida e pela mídia. Técnicos como o Rogério Ceni, que está começando, mas que é um ídolo do São Paulo, o Abelão, que é um técnico consagrado. Esses técnicos perdendo, tudo bem, a torcida tem paciência. Com os novatos, né? Com aqueles que não têm grife, o torcedor tem menos paciência. É exatamente aí que mora a minha pergunta, né? O Carille realmente, por não ter essa grife, não ter vai ser pressionado. Esse estofo, ele depende de resultado, sim, né? Sim. Como foi o Zé Ricardo no Flamengo, por exemplo, Exato. no ano passado. Por que ele ficou no cargo, o Zé Ricardo, e continua esse ano? Porque ele teve resultados extraordinários, né? Até porque ele começou no Flamengo, você se lembra bem, Ilan? Ele começou como interino e foi levando. E demoraram muito até confirmá-lo como efetivo, inclusive. Exatamente. E o Carille vai no mesmo caminho. Se ele ganhar, por exemplo, na próxima quarta-feira do Palmeiras, é um resultado e tanto. A Duda contou ali pra gente, que depois do jogo, a torcida gritava, é quarta-feira, é quarta-feira. É o jogo contra o Palmeiras, o grande rival do Corinthians. Pois é, olha, quem perdeu a invencibilidade no Paulistão foi o Ituano, que perdeu para o Novo Horizontino. Veja. Fernando Gabriel fez o único gol do jogo aos 48 do primeiro tempo. O Tigre voltou a ganhar depois de 2 rodadas, portanto.